O que Jesus fez durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? Para onde teria ido Jesus? Ele estava com Deus? Ele realmente desceu à mansão dos mortos? Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João afirmam unanimemente que Jesus foi crucificado por aproximadamente 6 horas antes de entregar seu último suspiro. No derradeiro instante, ele proferiu as palavras imortais: "Está concluído", como está registrado no livro de João, capítulo 19, versículo 30. A seguir, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por um breve período antes de ser retirado e preparado para sepultamento por José de Arimateia, auxiliado por Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias mais tarde, corpo e espírito se reuniram e ele emergiu dos mortos. Se você gosta de histórias bíblicas como esta, te convido a comentar, se inscrever no canal e deixar seu like. Após sua ressurreição, ele se manifestou aos discípulos, iniciando sua aparição a Maria Madalena e, posteriormente, ascendeu aos céus. Entretanto, há uma curiosidade acerca do que ocorreu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. E qual foi o destino de Jesus durante esse período? Este vídeo se propõe a elucidar essas questões. Se você gosta de passagens bíblicas, te convidamos a se inscrever no canal e deixar seu like. Os evangelhos, especialmente os sinóticos, não proporcionam um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como o mergulho ao inferno ou descida ao inferno. Os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros livros do Novo Testamento da Bíblia: Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de sinóticos porque apresentam uma visão semelhante ou sinóptica da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Esses evangelhos compartilham muitas semelhanças em termos de estrutura, conteúdo e sequência de eventos, ao contrário do Evangelho de João, que possui uma abordagem mais distinta. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João concentram-se predominantemente nos eventos que culminaram na crucificação de Jesus e em sua ressurreição. O lapso entre sua morte e ressurreição está mais ancorado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. Apesar disso, podemos discernir esse período crucial. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser extraída de seu diálogo na cruz. Conforme as Escrituras, Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. A passagem em Lucas 23, versículos 39 a 43 relata a interação entre Jesus e os 2 criminosos crucificados ao seu lado. Um dos criminosos que estavam pendurados ali insultava Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós." Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: "Você não teme a Deus, pois está sob a mesma sentença? Nós merecemos a punição pelos nossos atos, mas este homem não cometeu nenhum mal." E disse a Jesus: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus respondeu: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Esta passagem indica que o ladrão ao lado de Jesus reconheceu a justiça de sua punição, confessou seus próprios pecados e expressou fé em Jesus como o Messias. A resposta de Jesus foi uma promessa de que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Isto sugere que, após sua morte, Jesus dirigiu-se ao paraíso ou céu, coerente com sua declaração ao entregar seu espírito nas mãos de Deus, que, por conhecimento comum, só poderia ser um lugar de deleite e amor eterno, o céu. No entanto, há também um relato intrigante sobre o paradeiro de Jesus na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. O mistério em torno dos 3 dias entre sua morte e ressurreição permanece, mas estas passagens fornecem insights valiosos sobre o que possivelmente ocorreu durante esse período transcendental. Diz que Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzi-lo a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Depois de ser vivificado,
Ele foi e fez a proclamação aos espíritos aprisionados, aqueles que foram desobedientes há muito tempo nos dias de Noé, quando Deus esperava pacientemente enquanto a arca estava sendo construída. Nela, apenas algumas pessoas, 8 ao todo, foram salvas através da água. Gostaríamos de ouvir as suas reflexões sobre essa questão. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, poderia ser entendido que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno e fez algum tipo de anúncio aos espíritos que estavam aprisionados lá. Dessa perspectiva, esses espíritos que Jesus abordou poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos errantes. Muito provavelmente os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, aqueles que foram aprisionados por violarem a lei de Deus, juntamente com Lúcifer, que os enganou e os virou contra o seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé, embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros. No entanto, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, uma vez que, conforme Hebreus 2, versículo 16, os anjos não podem ser salvos. É muito provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Portanto, dessa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho bíblico que nos fala sobre o paradeiro e atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição está em Efésios 4, versículos 8 a 10. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele subiu. Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quando Jesus subiu às alturas, levou muitos cativos. Isso é interpretado como significando que Jesus, depois de garantir a salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Essas eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé, conduzindo-os de Hades, o lugar dos mortos, para seu novo lar espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então ascendeu às alturas, ou seja, retornou ao céu vitoriosamente como Deus. Essa perspectiva também tem fundamento em Mateus 12, versículo 40, que diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Finalmente, é importante observar que os detalhes do que exatamente ocorreu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Ele disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança para afirmar que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Essa promessa oferece conforto e esperança aos cristãos, lembrando que a redenção é um presente divino acessível a todos que se voltam para Jesus em arrependimento e fé. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo, fortalecendo assim nossa comunidade. Que as bênçãos de Deus estejam sempre com vocês.